Zacarias. Capítulo 1. No 8º mês, no 2º ano de Dario, veio a haver a palavra de Jeová para Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, o profeta, dizendo: Jeová ficou indignado com os vossos pais, muitíssimo. E tens de dizer-lhes: Assim disse Jeová dos exércitos: Retornai a mim, é a pronunciação de Jeová dos exércitos, e eu retornarei a vós, disse Jeová dos exércitos. Não vos torneis como os vossos pais, aos quais clamaram os profetas anteriores, dizendo: Assim disse Jeová dos exércitos. Por favor, recuai dos vossos maus caminhos e das vossas más ações. Mas não escutaram e não prestaram atenção a mim, é a pronunciação de Jeová. Quanto aos vossos pais, onde é que estão? E quanto aos profetas, continuaram a viver por tempo indefinido? No entanto, no que se refere às minhas palavras e aos meus regulamentos que ordenei aos meus servos, os profetas, não alcançaram eles os vossos pais? Então retornaram e disseram: Segundo aquilo que Jeová dos exércitos intentou fazer a nós, conforme os nossos caminhos e conforme as nossas ações, assim ele nos fez. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a haver a palavra de Jeová para Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, o profeta, dizendo: Vi de noite, e eis um homem cavalgando num cavalo vermelho, e ele estava parado ainda entre as murteiras que havia no lugar fundo. E atrás dele havia cavalos, vermelhos, rubros e brancos. E eu disse então: Quem são estes, meu senhor? A isso me disse o anjo que falava comigo: Eu mesmo te mostrarei quem são estes. Então me respondeu o homem que estava parado entre as murteiras e disse: Estes são os que Jeová enviou para andar pela terra. E eles passaram a responder ao anjo de Jeová, parado entre as murteiras, e a dizer: Andamos pela terra, e eis que a terra inteira está sentada quietamente e tem sossego. De modo que respondeu o anjo de Jeová e disse: Ó Jeová dos exércitos, até quando não terás misericórdia com Jerusalém e com as cidades de Judá, que verberaste por estes 70 anos? E Jeová passou a responder ao anjo que falava comigo com boas palavras, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo prosseguiu, dizendo-me: Clama, dizendo: Assim disse Jeová dos exércitos: Com grande ciúme fui ciumento de Jerusalém e de Sião. Com grande indignação estou indignado contra as nações despreocupadas. Pois eu, da minha parte, indignei-me um pouco, mas elas, da sua parte, ajudaram a calamidade. Portanto, assim disse Jeová: Certamente retornarei a Jerusalém com misericórdias. Minha própria casa será construída nela, é a pronunciação de Jeová dos exércitos, e estender-se-á sobre Jerusalém o próprio cordel de medir. Clama mais, dizendo: Assim disse Jeová dos exércitos: Minhas cidades ainda transbordarão de bondade. E Jeová ainda há de sentir lástima de Sião, e realmente ainda escolherá Jerusalém. E passei a levantar os olhos e a ver, e eis que havia 4 chifres. De modo que eu disse ao anjo que falava comigo: Que são estes? Por sua vez, ele me disse: Estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Além disso, Jeová mostrou-me 4 artífices. Então eu disse: Que vieram fazer estes? E ele prosseguiu, dizendo: Estes são os chifres que dispersaram Judá a tal ponto que absolutamente ninguém levantou a sua cabeça. E estes outros virão para fazê-los tremer, a fim de arremessar para baixo os chifres das nações que levantam um chifre contra a terra de Judá para dispersá-la.